Tem um ditado no futebol que diz o seguinte: time ganha jogo, elenco ganha campeonato. Quando você vê o time do Palmeiras e o time do Flamengo fazendo alterações, quando o técnico muda, os respectivos técnicos fazem mudanças, são bem diferentes das mudanças dos outros times. Do Santos, do Corinthians, São Paulo, Atlético, Grêmio, essas coisas e tal. Por quê? Porque o elenco é fraco, né? E atendo-se ao Santos aqui, o Santos montou um elenco caro e fraco. Jogadores com nível técnico bem duvidoso, né? Ontem teve a estreia do Bilal Brahimi, não agradou ninguém. Vamos ver nos próximos jogos aí se vai ter oportunidade, se vai jogar e tal. O próprio zagueiro que entrou ontem também, mais ou menos, foi na dele ali e tudo, o Santos empatou, o resultado também não ajudou. Mas que os nossos dirigentes aprendam a montar elencos de campeonato para brigar por títulos, né? Senão, meros coadjuvantes.